mas não Deus, fique ofendido comigo. Que o mundo, mas não Deus, fique ofendido comigo. Uma frase de Martim Lutero, com certeza inspirada num compromisso de vida que os apóstolos tinham, incluindo o apóstolo Paulo. Hoje vamos continuar a nossa temática Bendito Serei e vamos olhar para Paulo como um exemplo de alguém comprometido com o Senhor. Oramos, bondoso Deus, nós bendizemos o Teu nome, Teu amor, pela Tua graça e porque o Senhor se manifesta em nosso meio. Se manifestou no ministrar do louvor nesta manhã, se manifestou nos momentos em que ouvimos a Tua palavra através do Carlos, através do Wilson. E peço, ó Pai, que continue se manifestando no nosso meio e despertando em nosso coração o compromisso que o Senhor espera que tenhamos com o Senhor. Assim eu oro, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando eu digo que essa frase, que o mundo, mas não Deus, fique ofendido comigo, essa frase de Lutero foi dita e possivelmente inspirada em Paulo, é porque o apóstolo Paulo, ele servia de fonte de inspiração em muitos momentos naquilo que Lutero produzia de ensinos, inclusive a própria conversão do apóstolo Paulo foi influenciada por Paulo, a própria conversão de Lutero foi influenciada por Paulo através da carta de Romanos, onde Lutero começa a descobrir a fé. E com certeza o exemplo de Paulo, o testemunho de Paulo, ele também quer influenciar as nossas vidas, especialmente dentro desse tema que queremos falar hoje sobre a importância de uma vida em compromisso. E para isso nós queremos ler a carta de Filipenses no capítulo 3. Todo o capítulo 3 nos fala muito sobre o compromisso que Paulo tinha e que nós devemos ter, e fala o que é esse compromisso. Vamos começar a entender um pouquinho quem é Paulo. Antes de nós nos espelharmos, nós temos que saber quem que ele era, quem que ele é, o que Deus fez na vida dele. Eu quero começar lendo a segunda parte do versículo 4, que diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quem era Paulo antes de se converter? Versículo 4 diz que ele era alguém que podia se gloriar na sua carne, nos seus feitos, naquilo que ele fazia e praticava quanto judeu. Versículo 5 ele começa dizendo: eu fui circuncidado no 8º dia. O exato dia em que, por tradição, o judeu precisava levar o seu filho para ser circuncidado. E Paulo, ele então, desde pequeno, cumpridor da lei judaica. Ele era um judeu de pedigree. Ele era descendente da tribo de Benjamim. Ele era realmente pertencente, ele não havia mistura. Ele era alguém que pertencia direto ao povo de Deus. Por isso ele diz, um verdadeiro hebreu. Um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, ele dizia, eu era um fariseu.
Fariseu era aquele homem que levava a lei ao pé da letra, que cumpria rigorosamente todos os costumes do judeu, que era, em muitos casos, até o extremismo do religioso judeu. Continua dizendo, quanto ao zelo, quanto ao cuidado da igreja, para que a igreja judaica continuasse crescendo, para que a igreja judaica continuasse pura, ele era um perseguidor dos cristãos. Porque afinal de contas, para o judeu, o cristão era uma nova religião que estava tentando denegrir o judaísmo. Assim naquela época. Ele continua dizendo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, o Antigo Testamento, ele se dizia irrepreensível. Ou seja, ninguém podia chamar a atenção dele, porque ele fazia tudo igualzinho, cada vírgula, cada ponto que estava na lei. Este era Paulo. E tem algumas outras informações, duas que eu gostaria de destacar. Primeiro, que ele foi educado por um homem chamado Gamaliel, e foi discipulado e preparado dentro do judaísmo por esse homem chamado Gamaliel. E Gamaliel era filho de Léo, o ancião. Ele vinha de uma linhagem de rabinos que eram comprometidos com a educação na justiça judaica. Eram pessoas sábias e muito reconhecidas dentro dos judeus. Por exemplo, Gamaliel, um dos momentos maiores dele na Bíblia foi quando ele trouxe um parecer com relação aos apóstolos. No início da igreja cristã, logo após a morte e ressurreição, os apóstolos foram presos, porque eles continuavam pregando Cristo. Então, numa noite, no fim de tarde, eles estavam na prisão, e no outro dia eles seriam julgados. E naquela noite o Senhor libertou eles da prisão. Só que quando eles saíram da prisão, o Senhor falou para os apóstolos, amanhã de manhã vão até o Sinédrio, se apresentem lá. E o que aconteceu no outro dia de manhã? No outro dia de manhã, mandaram os guardas irem buscar os apóstolos. Eles chegaram lá, as celas estavam trancadas, mas os apóstolos não estavam na prisão. Eles então voltaram para o Sinédrio e contaram o que aconteceu, e todo mundo ficou alvoroçado. Como isso? Como que está trancado? Alguém deve ter libertado. E começou aquela conversa, e de repente chega lá o guarda que estava na portaria e diz, com licença pessoal, só um minuto. Sabe esse assunto de vocês aí, essa turma que fugiu? Eles meio que estão aqui na porta. Eles meio que vieram conversar com vocês. E nessa hora deve ter sido um silêncio, né? Porque não tem sentido nisso. Eles fugiram da prisão e no outro dia se apresentam. Não tem sentido. Então os guardas foram, pegaram eles, mas não prenderam eles, porque eles já nesse momento temiam o povo, porque os apóstolos já estavam sendo bem vistos pelo povo. E aí eles têm todo o julgamento, a conversa, e não sabem o que fazer com aqueles apóstolos. Liberta, deixa preso, mata. Levantou Gamaliel, e Gamaliel deu o seu parecer. Judeu. Ele disse, queridos, já houve outras revoltas de homens dizendo ser alguma coisa. Nós capturamos e matamos eles. Por exemplo, Judas Macabeus. E depois de matarmos os seus seguidores, logo se dispersaram com o tempo. Porque na verdade eles não eram o Messias, eles não eram o que eles prometiam. Agora, nós estamos com seguidores desse Jesus, só que nós já matamos esse Jesus. E os seguidores ainda continuam dizendo que ele é o Messias que deveria vir ou não. Mas a verdade é que se Jesus não era o Messias, logo isso aqui acaba. Não adianta prendermos e matarmos esses aqui. Mas agora, se Jesus de fato é o Messias, nós não devemos matar os seus seguidores. E esse parecer foi bem visto por todos ali no Sinédrio. Então eles liberaram o povo, os apóstolos, de volta à sua vida. Então Gamaliel, ele tinha esse poder de influência, a sua palavra era bem ouvida. Mesmo que de repente alguns não gostaram do que ele falou, mas foi Gamaliel, ele tinha essa autoridade na sua palavra, e ele era sábio de fato. O parecer dele mostrou a sua sabedoria.
E Paulo, ele foi discipulado, ele foi criado desde pequeno, ele estava aos pés de Gamaliel, diz o texto bíblico. Então Paulo, ele foi preparado com todo esse conhecimento de Gamaliel, com toda essa sabedoria, né, com toda essa visão, ele foi recebendo de Gamaliel. Por isso ele era muito bem quisto entre os judeus, mas ele também era um cidadão romano. E essa é outra coisa importante na vida de Paulo, porque a pessoa só era cidadão romano se ela nascia em Roma, se o imperador por algum motivo queria dar para ele esse título, se ele tivesse lutado por uma carreira no exército, se ele tivesse trabalhado por anos moendo grão para Roma, ou se ele tivesse comprado em dinheiro ou em grande quantidade de mantimentos por um período. Mas também tinha uma outra forma de ganhar essa cidadania romana, que pelo que diz Atos 22, 28, foi a que Paulo ganhou. Porque Paulo diz em Atos 22, 28 que ele herdou isso de nascença. Então provavelmente o pai dele, não sei se talvez um tio, mas provavelmente o pai dele passou para ele esse título de cidadão romano. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender quem que era Paulo antes da conversão. Paulo, antes de sua conversão, chamava-se Saulo, inclusive, ele era aquilo que o judeu gostaria de conquistar na sua vida. Ele tinha aquilo que a sociedade judaica gostaria de ter como um exemplo, porque ele era um dos homens mais bem quistos, mais bem conceituados entre os judeus, responsável dentro de missões e compromissos do judaísmo, e ele também era bem visto, ele era aceito como um cidadão romano, que é um título incrível para um judeu. Paulo, ele tinha o ápice do que um homem judeu naquela época podia ter em termos de status. E o que ele fala? Tudo isso que para mim antes era lucro, que para mim antes era minha glória, que para mim antes eu me orgulhava, tudo isso eu considerei perca por causa de Cristo. Até um pouco mais abaixo ele usa uma palavra mais forte, é como esterco, que não me serve para nada. E ainda mais, Paulo, ele pega e nos diz assim no versículo 10, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Paulo que fala isso, é um Paulo que já passou por uma experiência de ouvir a voz de Jesus, que já passou por um período de transformação, de anos sendo trabalhado por Deus, que já teve experiências de pregação, que já foi perseguido por causa do Evangelho, que está escrevendo a carta para uma igreja que ele fundou, e ele diz que nesse momento, agora como reconhecido um grande homem de Deus, ele fala, eu quero conhecer a Cristo. Porque, amados, nós vamos nos relacionando com Cristo, vamos experimentando a Cristo, e quanto mais nós experimentamos Cristo, mais nós descobrimos que temos para aprender e conhecer da grandiosidade. Aquilo que nós achamos que já sabemos é pouco diante daquilo que Cristo quer se revelar, e de fato nós só vamos conhecê-lo em sua formosura, em seu ser por completo na eternidade. E Paulo sabe disso. Paulo sabe que ele só vai conseguir entender completamente a mente, o coração, o amor de Cristo, quando ele estiver com Cristo no céu. Por isso Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. E ele então continua trazendo o texto aqui nos próximos versículos, destacando que para que eu possa conhecer de fato a esse Cristo, possa experimentar este Cristo, eu preciso ter uma vida comprometida com Ele. O Wilson acabou de comentar aqui exatamente sobre isso, de nos lançarmos completamente, não apenas com água no tornozelo, nos joelhos, mas onde Deus, Ele controla a nossa vida. Isso é ter compromisso com Cristo, porque nesse momento eu digo, eu confio totalmente no Senhor, não na minha força, não na minha capacidade de me segurar dentro do rio, mas naquilo que o Senhor cuida, guarda e guia a minha vida, e a partir daí eu começo a viver uma vida em compromisso. E olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui então sobre esse compromisso. Ele diz aqui, versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado,
Então aqui ele confirma isso, de que ele ainda precisa ser ainda mais aperfeiçoado, obter mais coisas. E ele diz: mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, olha esse versículo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para aquelas que estão adiante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para aquelas que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amados, Paulo aqui, ele nos fala sobre o que é esse compromisso. E ele diz: a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós devemos esquecer as coisas antigas. Porque as coisas antigas, meus irmãos, elas já passaram. Paulo nos diz aqui no versículo 16: tão somente vivamos de acordo com aquilo que alcançamos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida com Cristo, nós devemos viver preocupados com esta vida em Cristo Jesus, não nos preocupar com o que nos preocupávamos antes, mas sim em viver de acordo com a palavra de Deus. Paulo aqui nos chama para viver uma dedicação total a Cristo Jesus. Eu vou contar um exemplo para vocês. Certo homem estava viajando numa região de muito gelo, e no meio da viagem ele tinha que atravessar um rio, e esse rio estava congelado. Ele olhou o rio, ficou pensando se o gelo era firme o suficiente para ele atravessar o rio. Era um rio longo. Ele olhou, andou um pouco, mas com medo ele se deitou no rio. E ele foi se arrastando sobre o gelo, pensando em dividir um pouco mais o seu peso para que o gelo não rachasse. E quando ele estava mais ou menos no meio do rio, ele ouviu um barulho muito alto. E ele pensou: o que pode ser isso? Ele olhou para trás e ele viu um homem vindo a cavalo, puxando uma carroça cheia de mercadoria a todo vapor. E dali a pouco ele pensou: o homem não vai entrar no rio, né? Porque a ideia dele, se ele entrar no rio, todo mundo morre afogado. E aquele homem com a sua carroça, seu cavalo, entrou a toda velocidade e não desacelerou no rio, e atravessou o rio e saiu do outro lado. E o homem deitado olhando tudo aquilo. Quando ele viu tudo aquilo, ele se levantou e pensou: eu acho que eu posso atravessar andando, porque se aguentou aquela carroça, ela vai me aguentar também. Então ele seguiu o exemplo do homem e atravessou o rio. Por que eu conto esse exemplo? Porque Paulo, ele é o homem da carruagem. Paulo, ele é o homem que está na carroça. Ele sabe que o rio é perigoso, que se o rio rachar, ele morre congelado. E muito pouco provável ele vai conseguir se salvar, principalmente estando sozinho. Mas o homem da carruagem, ele conhece o rio, ele não se preocupa com o rio, ele confia que pode atravessar e simplesmente vai com tudo. E atravessa. Paulo, ele é o homem que na sua prática de fé, ele não se preocupa com os perigos dessa vida. Ele sabe que o mundo tem perigo, ele sabe que essa vida tem perigo, que essa vida tem males, que essa vida tem dificuldade, mas ele não se preocupa com isso, porque ele conhece o seu Deus. Ele sabe que ele pode passar correndo por esse gelo, que Deus vai o guardar, que Deus vai o proteger, que Deus vai estar com as mãos dele sobre a vida de Paulo. Seja na sua liberdade, seja na sua prisão, seja com dinheiro ou seja na escassez do dinheiro, e Paulo testemunha isso. Ele simplesmente confia em Deus, ele passa correndo por esse rio que nós chamamos vida, sem medo, e não para, porque ele confia em Deus. Mas muitas pessoas, e muitos cristãos, são como aquele homem que tenta atravessar essa vida se arrastando pelo gelo. Por quê? Porque eles não se comprometem com Cristo de uma maneira prioritária, porque eles têm outras prioridades em suas vidas. Porque eles olham para esta vida, olham para esse mundo, olham para as dificuldades desse mundo, e com medo desse mundo eles priorizam dinheiro, eles priorizam a sua própria segurança, eles priorizam o seu status social,
eles priorizam os seus sonhos, os seus prazeres, eles priorizam uma competição, eles priorizam uma ambição. Então eles não se comprometem completamente com Cristo e atravessam o rio arrastados com medo de que ele vá quebrar, porque eles não se comprometem prioritariamente com Cristo, e não confiam completamente no cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o que quer que for em sua vida. Muitos homens confiam em Deus quando as coisas estão bem, mas Paulo diz que ele confiava em Deus quando ele estava preso e passando necessidades. E é esse compromisso, esse confiar que Paulo, ele nos traz. E a primeira pergunta que eu queria deixar para você, como reflexão nessa mensagem, a primeira pergunta que eu queria deixar para o seu coração ir trabalhando dentro dele, é: vale a pena continuar se arrastando nesse gelo? Ou será que não está na hora de se levantar, olhar para Paulo que atravessou tudo isso de carruagem, se levantar e atravessar também? Como quem confia que esse gelo não vai quebrar. Como quem confia no cuidado de Deus. Cristo te chama para confiar. Cristo te chama para se levantar e andar. Para não ter medo dessa vida, porque Ele está contigo. E é isso que Paulo espera que a gente faça. Versículo 17, ele diz assim: irmãos, sigam unidos no meu exemplo. Em outro momento ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui ele diz: sigam unidos no meu exemplo e observem aqueles que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Paulo diz: ei, olhem o compromisso que eu tenho com Cristo e observem que as pessoas que vivem esse padrão, as pessoas que têm caminhado neste padrão, as pessoas que têm crido e confiado, seja esse o teu padrão. E aí ele diz: não sigam o padrão de falsos cristãos, de pessoas que não são comprometidas. Olha o que ele diz, inclusive, versículo 16: porque como eu já disse repetidas vezes, e agora, com lágrima nos olhos, a dor do coração de Paulo, por causa desse tipo de cristão, agora com lágrimas, eu repito a vocês, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que vivem como inimigos. O destino deles é o quê? É a perdição. O destino deles é a perdição. Porque o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Paulo diz: olhem para aqueles que vivem comprometidos com Cristo, não com aqueles que vivem comprometidos consigo mesmo, com esse mundo, com os valores desse mundo, com as riquezas desse mundo, com as alegrias desse mundo. Observe e siga aqueles que estão comprometidos com os exemplos de Cristo Jesus, exemplos de Paulo, dos apóstolos que vivem por Cristo. Porque aqueles que vivem como inimigos da cruz são, primeiro, aqueles que o seu Deus é o estômago. E quando ele diz isso, ele quer dizer que são aqueles crentes que servem aos seus próprios interesses. Crentes que servem à sua própria vontade. Existia isso entre os judeus e Jesus chama eles de hipócritas. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma arte, eles estavam fingindo algo que eles não eram. E agora Paulo diz que essa hipocrisia também entra dentro daqueles que vivem no meio do cristianismo, porque são pessoas que vão numa onda de ser cristão, mas eles não têm compromisso com Cristo, eles têm compromisso consigo mesmo, com a sua glória, com a sua vontade, com a sua satisfação pessoal, e até vivem na igreja para tentar ganhar algo em troca, e não para dar a Cristo as suas vidas. E Paulo diz: não observem quem tem o seu Deus como estômago, não observe aqueles que têm orgulho do que é vergonhoso, pessoas que se orgulham dos seus pecados, que se orgulham de uma vida desregrada, que se orgulham de poder estar na igreja, mas não ser comprometido com a igreja, de poder ter um pé na igreja, um pé no mundo e achar que isso é normal. O orgulho deles é vergonhoso. Pessoas que se orgulham da sua capacidade, da sua espiritualidade, das suas finanças, das suas atitudes, das suas conquistas.
O que para o homem é glorioso, para Deus é vergonhoso. Porque eles fazem de novo, como diz a primeira parte, para si mesmo. E terceira característica dessas pessoas é que elas só pensam nas coisas desta terra. Elas só pensam, o compromisso dela, a vida dela é dedicada para aquilo que satisfaz aqui na terra. Seja as suas finanças, mas também a sua vida espiritual. Elas buscam a Deus para que Deus abençoe aquilo que eles precisam aqui na terra. Senhor, me dê uma pessoa boa para mim viver o meu casamento, mas então eu busco para minha vida aqui na terra. Eu não busco ser uma pessoa boa para o meu cônjuge. Senhor, me abençoe para que eu possa ter saúde, para que eu possa viver mais. Mas ela não diz, Senhor, esteja comigo no meio da minha doença. Senhor, me abençoe para que eu possa comprar um carro novo, para que eu possa comprar uma casa nova, enfim. Muitas vezes nós nos vemos dessa maneira. Mas onde está o nosso compromisso? Com as coisas aqui dessa terra? Ou com aquilo que é do reino dos céus? E é isso que Paulo está falando. Paulo, ele continua dizendo aqui, porque a nossa cidadania não é em Joinville. A nossa cidadania não é em Santa Catarina. A nossa cidadania não é no Rio Grande, não é no Paraná, não é no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, não é no Brasil. A nossa cidadania não é no mundo, a nossa cidadania é onde? Versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidadania está no reino dos céus. E nesta vida nós somos passageiros, nós somos peregrinos, como quem está voltando para o reino de Deus, como quem está voltando para a Nova Jerusalém. E é lá que nós precisamos focar então. Focar no nosso reino, naquilo que Deus espera de nós. Queridos, e por mais que nessa vida nós tenhamos necessidades financeiras, tenhamos batalhas, não se preocupem com isso, porque esse gelo não vai rachar. Não se preocupe apenas em ter um compromisso com o reino de Deus. E é isso que Paulo nos chama. É isso que Paulo quer falar aqui à igreja de Filipos. E aí você pergunta, por que viver esse compromisso? Porque Paulo, ele é um grande exemplo para nós de vivermos. Por que vamos aceitar esse ensino de Paulo? Porque o que Paulo fala aqui em um capítulo inteiro, de Filipenses 3, nada mais é do que um reflexo prático do que Jesus Cristo nos ensinou, quando ele disse que o compromisso maior de vocês sejam com o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, não se preocupem, pode descansar. Todas as outras coisas dessa terra eu vos acrescentarei. Palavra de Jesus Cristo. Aí está o nosso maior compromisso. É nisso que deve estar firmado e voltado às nossas vidas. E por isso Lutero diz, e com isso eu encerro essa mensagem, que o mundo, mas não Deus, fique ofendido comigo. Que nós possamos nos preocupar em orgulhar e alegrar o coração do nosso Deus. Vamos orar.